Oi, oi, meus amores, tudo bem? Vamos lá para mais uma revisão? Então vamos. Hoje qual que é o tema? Cadeia alimentar, composição do ar e um pouquinho da água. Bora? Então vamos começar lá pela cadeia alimentar. O que é essa cadeia alimentar? Ela é uma sequência de dependência alimentar que um ser vivo possui do outro. Então, eu dependo de um ser vivo para se alimentar, ele depende de outro, e assim a gente vai tendo uma sequência, tá? A gente tem uma diferença entre cadeia e teia. Qual que é essa diferença de cadeia e teia? A cadeia é uma sequência única. Vamos ter apenas um produtor, dois, três consumidores e ali um decompositor. A gente não vai ter vários produtores nem vários decompositores. Tudo bem? A teia, então, recapitulando, cadeia é uma sequência única e teia é um conjunto de cadeias alimentares. Quando a gente fala de nível trófico na cadeia alimentar, é a posição que esse ser vivo vai ocupar. Qual que é a posição dele? Ele vai ser possível produtor, consumidor ou decompositor, tá? Os consumidores, lembrando vocês que eles podem ser primários, secundários, terciários, tudo bem? E então, a gente, nível trófico, é essa posição. Quem que vai ser produtor? Aquele que não produz seu alimento, porque ele é a base dessa cadeia alimentar, ele é o início de tudo, tá? Então ele vai ser um ser autótrofo, o ser que produz seu próprio alimento, diferente do heterótrofo, que vai se alimentar de outros seres. Ali, os consumidores e os decompositores, que são o final dessa cadeia. Quais são os dois níveis mais importantes se a gente tivesse que escolher? O produtor e o decompositor. Quem começa e quem fecha? Quem começa esse ciclo, quem fecha esse ciclo, para que a gente volte ao início lá do ciclo que o nosso querido Mufasa fala, né? Para montar uma cadeia, não esqueçam de começar pelo produtor, ter pelo menos 2 consumidores para ficar uma cadeia legal e o decompositor no fim. Decompositores podem ser fungos, bactérias, tá bom? E não esqueçam de identificar esse nível trófico, colocar qualquer produtor, qualquer consumidor primário, secundário, decompositor. Pode colocar só um Pzinho, só um D, só um C1, só um C2, não tem problema, mas identifique, tá bom? O que mais? Composição do ar. Nossa atmosfera, nosso ar que fica em volta da gente aqui. A gente tem esse ar composto por 3 gases principais: nitrogênio, oxigênio e gás carbônico. Nitrogênio forma 78% da atmosfera. O nosso oxigênio ele forma 21% e apenas 1% o nosso gás carbônico. Ciclo do carbono, galera, quando fala do gás carbônico, só uma dica. Vou começar lá pelo ciclo do nitrogênio, lembra? Um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais trabalhoso. Como é que esse nitrogênio vem para a nossa atmosfera, para nosso solo? Ele geralmente vem através da chuva, e geralmente chuva com bastante raio, descarga elétrica, que ajuda a soltar esse nitrogênio da atmosfera, e ele vem através da nossa chuva, entrando no nosso solo, e lá no nosso solo tem bactérias amigas, nitrificantes, que quando elas veem nitrogênio, elas falam, oba! Quando elas pegam aquele nitrogênio, elas fixam no solo. Você não vai mais sair daqui. Fixou esse nitrogênio, as raízes acabam absorvendo junto com outros nutrientes, esse próprio nitrogênio, indo para as plantas, e quando os animais se alimentam dessas plantas, eles vão estar ingerindo o nitrogênio. A gente não absorve nitrogênio por respiração, por nada, apenas pela alimentação. E ele é importante? É muito importante para a gente conseguir construir nossas proteínas, construir nossos músculos, tudo bem? E sobrou nitrogênio no solo? Sempre sobra, né? Então tem umas bactérias que não são tão amigas assim do nitrogênio, elas estão de mal e fazem lá uma emboscada e desnitrificam eles, ou seja, transformam eles no estado gasoso de volta, liberando eles para a atmosfera e o ciclo se fechando. O ciclo do oxigênio, importantíssimo. Sem ele eu não estaria aqui, ó, respirando, não estaria emitindo som, né? Então o oxigênio ele tem uma importância muito grande para a respiração dos seres vivos. Inclusive as plantas que à noite fazem respiração, tá? E ele vai ser
liberado através da fotossíntese e captado na respiração. O ciclo do carbono, ele já tem uma importância muito grande na fotossíntese. Sem gás carbônico, não teria essa reação química que a gente chama de fotossíntese, que precisa desse gás, da água, da luz, para gerar energia para a planta e, no fim, liberar o oxigênio que o ciclo anterior precisa. Liberou esse gás carbônico, né? Absorveu, desculpa, a fotossíntese, ela libera oxigênio. Mas mais aonde que são liberado o gás carbônico? Ele é liberado apenas na nossa respiração, porque a gente puxa o oxigênio e libera gás carbônico para a atmosfera. Ele é liberado na decomposição, tá? De plantas, animais, de todos os seres vivos. Ele é liberado na queima de combustível, nas indústrias, ou seja, processo de fossilização. Como hoje em dia a gente tem muita indústria, muito veículo, muito carro, né? Muita queima, a gente acaba liberando muito gás carbônico. É bom? Nem um pouco. A gente faz com que isso aumente a quantidade de gás carbônico lá naquela composição que a gente falou no começo do ar, fazendo com que haja o quê? Um desequilíbrio. E esse desequilíbrio vai gerar o quê? Vai gerar a poluição. Poluição é bom? Nem um pouco, tá? Então, quando a gente falar lá de um ciclo que envolve a poluição, é o ciclo do carbono, ciclo do gás carbônico, tá bom? O carbono ou carbônico tá bonzinho aqui, beleza, meus amores? Que mais? Doenças que são causadas e transmitidas pelo ar. Uma grande diferença. Doença causada é aquela doença que o ar, pode ser ele poluído ou não, ele vai acarretar essa doença, ele vai fazer com que ela aumente a sua intensidade ou você tenha uma crise, né? Como a rinite, que às vezes pode causar pela poluição, pelo pólen que está no ar, começar a sua crise de espirro, de tosse. Já a transmitida, o vírus passeia pelo ar, chegando até uma outra pessoa. Lembra na época da pandemia que a gente tinha que manter uma distância, usar máscara e tudo? Por conta disso, para não transmitir esse vírus pelo ar. Que doenças são transmitidas pelo ar através de vírus aí? Covid, sarampo, gripe, tá? E essa transmissão, como é que a gente pode evitar ela? Lavando as mãos, quando estiver doente ou espirrando, a gente tampar essa mão para não ir longe esse vírus, manter os ambientes ventilados, tá bom? Nem todas têm vacina, mas a grande maioria tem. Ciclo da água, para a gente ir caminhando para o nosso fim aqui. O ciclo da água são 3 etapas: evaporação, condensação, que forma nuvenzinha, e a precipitação, que é a chuva, tá? Pode ser chuva, neve, não tem problema, tá bom? São essas as 3 etapas do ciclo da água. E para que a água é importante? Para manter a nossa vida. Sem água a gente não tem vida. E que função essa água tem no nosso dia a dia? Além de matar nossa sede, ela rega as plantas, ela ajuda na conservação, ela mantém habitats de animais, ela forma o nosso corpo, a gente é quase 70% água. A gente tem outros tipos de plantas e frutas que são mais que 70% d'água, melancia mais de 90%. Então a água é extremamente importante, suas funções geram em torno dessa, de matar a sede, regar, formar organismos, conservação, habitats, beleza? E duas doenças que a gente falou de água. Uma que é transmitida pela água, que é a leptospirose, que vem da urina do rato, lembra? O contato com a água contaminada deixa a pessoa doente. E a dengue. Só que a dengue ela não é transmitida pela água. A água parada, no caso da dengue, o que ela vai ajudar? Ela vai ajudar com que aquela água sirva de ninho para os ovos dos mosquitos, desculpa. Então a Aedes aegypti, a fêmea vai lá, coloca seus ovinhos, vai se desenvolver até formar mosquitinhos novos. A água está contaminada com dengue? Não. Eu tomo água contaminada e fico doente? Não. Eu vou ficar doente através da picada do mosquito. Porém, a água é necessária nesse ciclo para gerar novos mosquitinhos.
Tá bom, meus amores? Acho que deu, né? Tá bom isso? Ó, um beijo, arrasem, tá bom?